Pode Olá, começar, tá? pessoal. Certo, peraí. Olá, pessoal, eu sou a Jacira. Hoje a gente vai falar sobre o primeiro capítulo do livro Em Defesa de Cristo, que é o livro que a gente vai começar a falar agora nesse semestre da Escola Bíblica, na sala dos jovens e na sala dos adolescentes 2. Nessa primeira parte, essa é a parte 1, depois nós teremos a parte 2 do capítulo, vamos estar dividindo o capítulo para a gente poder estar entendendo e absorvendo melhor os conteúdos. Nessa primeira parte, eu vou abrir o slide aqui para a gente ir acompanhando. Nessa primeira parte, nós vamos falar sobre as provas testemunhais da vida de Jesus. Né? Nós vamos tentar entender com relação às provas que existem da biografia de Cristo, né? Se essas provas são consistentes, se a gente pode acreditar nisso como base para a existência de Cristo e para o que ele fez, para o que ele ensinou. Então, o Lee Strobel, o cara que escreve o livro, ele é jornalista e ele é advogado. Ele fez direito e ele fez jornalismo. Então, ele vai utilizar-se das técnicas, das questões técnicas que ele aprendeu nas suas duas profissões para procurar provas durante todo o livro a respeito da defesa de Cristo, né? De fato, existem provas. Ele, de fato, vai fazer uma investigação com relação a Cristo, né? Para poder defendê-lo. Então, ele era ateu, né? E depois ele foi procurar a respeito da vida de Cristo para ver se, de fato, os cristãos têm razão ou não em crer em quem crê, né? Em crer em Cristo. Então, ele vai começar falando sobre as provas testemunhais, se a gente pode, de fato, confiar nas biografias de Jesus. O que seriam as biografias de Jesus? É o que nós temos nos evangelhos, né? Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, onde eles contam a respeito da trajetória de Cristo, da vida de Cristo, de modo que a gente possa mais ou menos compreender o que Jesus fez, o que ele falou, como ele ensinou, para que a gente possa viver de acordo. Então, ele vai começar a introdução do capítulo falando a respeito de como as provas testemunhais elas são importantes. Essa pessoa que vocês estão vendo aí é uma pessoa real, tá? É de uma história real que ele vai narrar no início do capítulo. O que aconteceu? Ele começa questionando quanto vale a prova do testemunho ocular. Quer dizer, se nós não estivéssemos, nós não estivemos em uma cena, em uma questão que ocorreu, alguma coisa que ocorreu, quanto que vale o testemunho de alguém que viu? Quanto que vale o testemunho ocular? Essa história é do Elijah Baptist. Na primeira página do capítulo, ele fala, né, que o Elijah ele era um delinquente, um bandido. Ele tinha 16 anos e ele já tinha 30 prisões na ficha criminal. Então, assim, era simplesmente uma pessoa realmente bem complicada, né? 16 anos e 30 prisões nas costas. E aí, o que aconteceu? O Elijah, ele foi matar uma pessoa em frente a um mercado da qual essa pessoa era dona. E essa pessoa que foi morta foi o Sam Blue. Essa é uma história real, ok? E aí, o que aconteceu? Essa pessoa que vocês estão vendo na foto se chama Lil Carter, que é essa pessoa que vocês estão vendo aí. E aí, vocês estão vendo que ele está desfigurado. O que aconteceu? O Elijah, ao matar o Sam, o Lil Carter estava passando no mesmo horário naquele local. Então, o Lil Carter viu a cena, testemunhou ocularmente a cena, e o Lil estava com um amigo dele, Leslie. E o que aconteceu? O Elijah matou o Leslie, que era um amigo do Lil, sendo que ele atirou no Lil Carter, mas o Lil atingiu, no caso, o olho dele, né? A bala, inclusive, ficou alojada na cabeça do Lil, mas, né, por sorte, na verdade não, né, por providência divina, o Lil Carter, ele não morre, mas ele fica com sequelas na forma como vocês conseguem perceber.
E aí, depois que o Elijah e os companheiros deles, bandidos, fogem, né, depois de ter matado o amigo do Lil, o Elijah, ou o Léo Carter, que estava se fingindo de morto, né, ele tinha recebido a bala, mas ele se fingiu de morto, ele se levanta e procura um local seguro. E aí, depois de um tempo, né, com o desenrolar da história, o Lil Carter ele vai prestar um depoimento na justiça para contar que ele viu, ele é um testemunho ocular, tanto do Elijah matando o Sam, que é a pessoa lá que tinha o comércio, tanto do Elijah matando o amigo dele, que era esqueci o nome, o Leslie. Então, ele prestou um depoimento, e esse depoimento do testemunho ocular dele, de alguém que participou da cena, que viu a cena, foi possibilitado para que houvesse a justiça. Então, Elijah foi condenado a partir do testemunho de alguém. Portanto, a gente se pergunta, né, vendo essa história, quanto que vale a prova do testemunho ocular? A gente vê que a prova do testemunho ocular é muito poderoso, porque é de alguém que esteve na cena, alguém que contemplou, é uma pessoa que tem propriedade de informação para nos dizer o que aconteceu ou o que deixou de acontecer. E aí a gente vai agora tentar entender o testemunho de uma época distante, quer dizer, beleza, o Elijah foi de algo que aconteceu agora, mas de uma época distante, né, falando da questão de Jesus, que viveu muito tempo atrás, como é que a gente pode acreditar que, de fato, a biografia de Cristo é verdadeira, é real e que a gente pode confiar nisso? Então, como eu falei, o autor do livro, o Lee Strobel, ele vai fazer entrevistas com pessoas especialistas no assunto para que eles possam explicar a respeito de cada coisa que ele vai tratar no capítulo. Então, na primeira entrevista, ele vai entrevistar o Craig Bloomberg. Ele é PhD, ele é esse cara aí. O Strobel vai dizer que ele tem cara de inteligente e é real mesmo. E aí a gente vai ver o currículo para a gente entender mais ou menos com quem a gente vai conversar, né? O Bloomberg. Ele concluiu o doutorado no Novo Testamento na universidade lá na Escócia. Ele tem especialização nas parábolas e nos escritos de Lucas a Atos, e Atos, né? Lucas e Atos. Ele tem bacharelado, ele tem mestrado, ele é mestre, ele é professor, pesquisador e escritor. Isso eu peguei o currículo dele, as funções dele na Edições Vida Nova, no site da editora Vida Nova. Então, essa é a pessoa com quem nós vamos conversar, né? O Bloomberg, o Craig, ele vai nos fornecer as informações das perguntas que o Strobel vai estar fazendo. É literalmente uma entrevista, né? Como eu falei, ele vai utilizar-se das questões técnicas que aprendeu no jornalismo para fazer perguntas, fazer entrevistas a respeito de Cristo. Então, o tópico primeiro, a primeira pergunta que ele vai fazer é a respeito ele vai fazer 3 perguntas iniciais. Se é possível ser inteligente e ainda acreditar que os 4 evangelhos foram escritos pelas pessoas cujo nome estão nos seus títulos? Primeira pergunta. Segunda pergunta, os escritores, eles eram uniformes? Terceira pergunta, se poderia haver mentira nas titulações das autorias? E aí as respostas que o Craig vai nos trazer primeiro, sim. É interessante essa primeira pergunta do Strobel, porque pode parecer até rígida, né? E de certa forma é. É uma pergunta bem ousada. Mas as pessoas que não são cristãs, elas acham que quem é crente não pensa. Geralmente é assim, né? As pessoas acham que quem é crente não é inteligente, crente não pensa, etc, etc e tal. Então, esse é o estereótipo que as pessoas têm de pessoas crentes. Então, quando ele faz essa pergunta, por mais que seja uma pergunta chocante, é uma pergunta boa, é uma pergunta legítima. E aí, o Craig, ele vai responder que sim. Ele vai iniciar dizendo que, na verdade, os evangelhos, quando eles foram escritos anonimamente.
Então, por exemplo, se a gente for olhar as cartas de Paulo, as cartas que Paulo enviava para as igrejas, para as comunidades que ele evangelizou antes, no fim das cartas, geralmente ele coloca, né, que ele assinou do seu próprio punho para poder dizer que ele quem estava escrevendo, né, mostrando a legitimidade que era ele que estava escrevendo. Mas os evangelhos não, os evangelhos, eles são anônimos. Eu não sabia disso, eu fiquei surpresa ao saber que os documentos iniciais, os documentos originais eram anônimos, e é uma informação importante para a gente saber, porque, quem sabe, as pessoas podem nos confrontar com relação a isso. Mas aí ele continua. Embora os documentos originais do Evangelho sejam anônimos, há um testemunho uniforme da igreja primitiva quanto às autorias, que é justamente a segunda pergunta, né? Se os escritores eram uniformes. Então, o testemunho da igreja primitiva era que, sim, de fato, aquelas pessoas que têm um nome do evangelho, eles de fato é, é, escreveram. E aí, o Craig vai dizer que não se questionava, aparentemente, não se questionava sobre a uniformidade, né? Se eram eles mesmos. Se cria assim, né? As pessoas entendiam que isso aconteceu. E aí, a terceira pergunta que o Strobel vai fazer é se poderia haver mentira nas titulações das autorias. E aí, o Craig vai falar uma coisa bem interessante aqui. Ele vai dizer que não, porque provavelmente porque os autores eles eram improváveis. Ele vai falar isso na página 30 e ele vai explicar. Marcos e Lucas, eles nem estavam entre os 12 discípulos. Se fosse para eles escolherem deliberadamente, fazia muito mais sentido escolher alguém que fazia parte dos discípulos, afinal estava mais próximo de Cristo e saberia informar melhor. Ele vai dizer também que Mateus, ele era cobrador de impostos. Se você veio assistir The Chosen, por exemplo, a série The Chosen, que fala sobre a vida de Cristo, vai mostrar em detalhes como é que funcionava essa questão de como os cobradores de impostos eram odiados mesmo pelos judeus. Por quê? Porque eles eram utilizados para a opressão do povo, né? A gente sabe que os judeus estavam sendo escravizados, né, pelo Império Romano, então eles não tinham maiores direitos. Então, quando um judeu virava alguém algum cobrador de imposto, ele era odiado, porque ele estaria atentando contra o seu próprio povo. Ele era um desertor, digamos assim, Então, Mateus era extremamente odiado. Imagina, seria uma pessoa extremamente impopular para colocar entre os escritores da biografia de Cristo. E aí ele vai falar que o único que poderia até ser questionado seria João, mas como não havia esse problema na igreja primitiva, a gente entende que não existiam maiores problemas com relação a isso. Então, se encerra esse tópico primeiro com o Strobel fazendo essas 3 perguntas e o Craig respondendo de uma forma extremamente boa. Vamos para o segundo tópico agora, que é bem interessante aqui. Ele vai falar um pouco com maiores detalhes e maior profundidade a respeito dos documentos originais, dos papiros originais. As perguntas são, primeiro, quais as provas específicas que Marcos, Mateus e Lucas são os autores dos evangelhos? E a outra pergunta é se há como concluir com certeza de que os acontecimentos que Mateus, Marcos e Lucas registram se baseiam direta ou indiretamente em testemunhos oculares. Aí volta para a questão dos testemunhos oculares. Então, a resposta é que o testemunho mais antigo, falando das provas específicas, né, o testemunho mais antigo, provavelmente mais importante, é o de Papias. Papias é esse que está aqui em cima, certo? Essa da imagem aqui de cima. Papias de Hierópolis. Ele era um escritor do primeiro terço do século II. Então, ele era extremamente importante e relevante no seu tempo. Ele era escritor, né? Ele era documentável, historiador, com relação aos acontecimentos do passado.
Então, esse é o testemunho provavelmente mais antigo e mais importante. E aí ele vai dizer que Marcos, ele se baseou em Pedro, do testemunho de Pedro, para poder escrever o evangelho. Marcos se baseou do testemunho de Pedro para escrever. Então, quando se pergunta se havia, se esses evangelhos, se essas pessoas que escreveram, Mateus, Marcos e Lucas, se registraram, se baseiam diretamente ou indiretamente em testemunhos oculares, o Craig vai responder que Marcos se baseou do testemunho de Pedro. Então, no caso, Marcos se baseou do testemunho de alguém que viu. Pedro era o discípulo de Jesus, estava com Jesus o tempo todo. Embora Marcos não tenha sido um discípulo, mas ele pegou os testemunhos de um discípulo, um testemunho ocular. No caso, há como ter fé, né? Há como acreditar nisso. Então, Papias, que é o escritor, né, do primeiro século, o historiador, ele vai dizer de forma contundente: Marcos não cometeu erro algum e não incluiu nenhuma declaração falsa. Então, cara, se Papias está falando, quem sou eu para contrariar, né? O cara estava na época, enfim, o cara tinha testemunhos da época para poder comprovar isso aí. E outra coisa que o Irineu fala, Irineu, ele era o bispo grego, aqui de baixo a foto, bispo grego, teólogo e escritor. Na página 32, ele diz assim, uma coisa muito importante, eu vou ler. Diz assim, Irineu fala, Mateus publicou o seu próprio evangelho entre os hebreus, na sua própria língua, na época em que Pedro e Paulo estavam pregando o evangelho em Roma e fundando a igreja naquele lugar. Depois da morte deles, Marcos, discípulo e intérprete de Pedro, veja só, Marcos era discípulo e intérprete de Pedro, então tinha um relacionamento íntimo com Pedro. Marcos passou-nos por escrito a essência da pregação de Pedro. Lucas, o companheiro de Paulo, Lucas era companheiro de Paulo, registrou em um livro o evangelho pregado pelo seu mestre. Posteriormente, João, o discípulo do Senhor, aquele que se reclinou no seu peito, também produziu o seu evangelho enquanto morava em Éfeso, na Ásia. E aí, essa informação é tão relevante que o Strobel, que está entrevistando, ele diz assim, então, deixe-me ver se eu entendi, né? Se pudermos garantir que os evangelhos foram escritos por Marcos, companheiro do discípulo Pedro, através do discípulo Mateus e João, e por Lucas, o historiador, companheiro de Paulo e um tipo de jornalista do primeiro século, olha a importância de Lucas. Poderemos ter certeza de que os acontecimentos, eles registram, se baseiam, os acontecimentos que eles registraram, se baseiam direta ou indiretamente em testemunhos oculares. E aí o Craig diz que sim. Então a gente vê que existe sim essa questão de que não é apenas invenção dos escritores, não, mas eles se basearam em testemunhos oculares. E como a gente já entendeu, né, já percebeu, testemunho ocular tem uma importância significativa na comprovação dos fatos, né? Então, a gente vê que existe sim como a gente acreditar nos evangelhos, nas provas testemunhais a respeito da vida de Cristo. O tópico 3, ele vai falar sobre o contraste entre as biografias antigas e as biografias modernas. Eu achei muito interessante essa parte, porque existiam dúvidas que eu tinha a respeito de como os evangelhos foram escritos que foram minadas. Então, eu acho que é uma parte bem interessante. A pergunta, na verdade, só uma, diz: como se explica as diferenças das biografias dos evangelhos para as biografias comuns? Então, deixa eu tentar explicar mais ou menos a pergunta do Strobel. O Strobel está dizendo que, quando a gente, por exemplo, vai olhar as biografias comuns, as biografias modernas, a gente vai ler-se lá sobre a vida de Spurgeon, do Charles Spurgeon. A gente vai pegar vários livros do Charles Spurgeon e vai contar
desde o início. Ele nasceu em tal lugar, em tal época, a época era assim, assim, assado. Teve a adolescência dessa forma, a juventude dessa outra forma, etc, etc, etc e tal. Então, vai explicar em detalhes até chegar na vida adulta e explicar a importância dele para o evangelho, para as construções teológicas e missiológicas e etc. Então, a gente consegue entender, a partir das biografias modernas, toda a questão, né? Existe uma sequência cronológica, né? Do início, meio e fim. Mas o Strobel vai levantar o questionamento de que, quando a gente vai olhar para os evangelhos, não acontece assim. A gente vê que não se explora, por exemplo, muito a questão da infância de Cristo. A gente não sabe muita informação sobre a infância de Cristo, nem a adolescência, enfim, vai pulando certas partes, né? Vai falando de modo geral, muito rápido, e já começa no ministério de Cristo. Então, como se explica esse contraste entre as biografias antigas, como elas eram escritas, e as biografias modernas? E aí a resposta de Craig aqui há duas razões, uma literária e uma teológica. Ele vai dizer que a literária é porque era assim que se escrevia biografias no mundo antigo. No passado, no mundo antigo, as pessoas tinham um foco muito grande nas lições e nos aprendizados que eles poderiam ter com as pessoas. Então, era muito mais focado, tinha uma ênfase maior na vida adulta das pessoas no período de ensino das pessoas, né? A partir disso, as pessoas iriam ver, as pessoas iriam ler e tentar tirar as lições e aprendizados. A gente sabe que o mundo antigo era muito ligado às questões morais, né? Era muito ligado a o que a gente pode tirar de lição, de aprendizado. Então, a forma literária de escrita biográfica do passado do mundo antigo era dessa forma, com foco nas lições e aprendizados. E também ele vai dizer que a outra razão é a teológica. Havia um foco muito maior nas biografias de Jesus com relação aos ensinos dele, com relação ao período de ministério dele, que a gente sabe que foram 3 anos, né? Por causa de nós entendermos, nós enquanto cristãos, entendermos de forma plena a questão da crucificação e da ressurreição de Cristo, porque isso nos garante a salvação. O Evangelho é sobre isso. Do início ao fim da Bíblia, trata sobre isso. No Antigo Testamento, perdão, vai nos apontar para o Novo Testamento com simbologias a respeito do Messias que viria para a salvação das nossas almas, nos salvar de nós mesmos e do nosso pecado. Então, havia um foco teológico no ministério de Cristo, nas biografias de Jesus que nós temos dos evangelhos, por causa do foco na crucificação de Cristo, para que nós entendêssemos de forma plena que tetelestai está pago, de fato está pago, e que por isso nós temos a redenção, nós temos a justificação dos nossos pecados por causa de Jesus, não por causa de nós, mas por causa de Cristo, e a ressurreição que nos mostra que Cristo tem a chave da vida eterna, de que Cristo venceu a morte, ele deu a morte para a morte e ele nos deu a vida, né? Então, isso resulta na questão da salvação, que é o foco da Bíblia. Então, a gente consegue perceber que existem razões históricas, certo? Com relação à literatura da época, e também uma razão teológica, né? Uma razão que nos ajuda a compreender a nossa fé, compreender a razão da nossa fé. Então, agora, o Strobel vai falar sobre o mistério que é a última questão que nós vamos tratar nessa primeira aula, nessa parte 1 da aula sobre esse capítulo 1. A pergunta do Strobel é: qual a definição exata de quê? Que tipo de retrato que alguém teria sobre Jesus ao ler o quê? O mistério do quê? E por que Mateus, uma testemunha ocular, utilizou-se do testemunho de Marcos? Como a gente falou, o Marcos foi, eu não sei se eu falei na verdade, mas o Marcos foi o primeiro que escreveu o relato, né, a biografia. Então, por que Mateus, que foi uma testemunha ocular, utilizou-se do testemunho de Marcos? Então,
Essa questão do mistério de quê, o Craig vai responder que não passa de uma hipótese. O mistério de quê significa, primeiramente, é uma hipótese, vamos reiterar isso, mas vem a ser que são palavras e ensinos de Jesus que possivelmente formaram um documento independente e separado. Então, nós temos os evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas existe uma hipótese, tá, que não é comprovada, de que existe um documento independente, que por isso que é chamado de mistério de quê, né, que é chamado de quê, e que nesse documento independente, em separado, havia palavras e ensinos de Jesus também. E aí, a segunda pergunta que o Strobel vai dizer é que tipo de retrato que alguém teria sobre Jesus ao ler o quê? E aí, o Craig, perdão, vai responder dizendo que encontraria as palavras de peso de Jesus. Né? Jesus, ele foi o mesmo do início ao fim. Então, eu encontraria essas palavras de que ele era a personificação, ele é a personificação da sabedoria, e que ele é o único pelo qual Deus irá julgar o mundo. Então, julgar a humanidade, julgar as pessoas. Então, por mais que fosse um documento independente, ainda assim encontraria a essência de Cristo. E o Craig vai dizer que, recentemente, na página 35, ele fala: recentemente, um livro acadêmico importante defendeu a ideia de que se alguém isolasse todas as palavras de que, ele teria o mesmo retrato de Jesus, de alguém que dava declarações audaciosas de si mesmos, que se encontra de forma geral nos evangelhos. Então, não se afasta tanto do que nós encontramos no evangelho, mas, reitero novamente, que passa de uma hipótese. Quanto à terceira pergunta, né, porque Mateus se utilizou de testemunho de Marcos, o Craig vai responder dizendo que Marcos baseou-se, Marcos baseou seu testemunho em Pedro, que Pedro era mais chegado de Cristo. A gente sabe que Pedro era um dos amigos mais chegados, né, andava juntamente com o Senhor. Então, Marcos baseou-se nesse testemunho de alguém mais chegado, por isso que Mateus se apegou a isso. Por quê? O Strobel vai dizer que isso faz sentido, falando no aspecto técnico do jornalismo. Por quê? Porque ele diz que ele vai contar um testemunho dele, né? Que certa vez ele foi entrevistar alguém, mas ele estava um pouco longe e ele não conseguiu ouvir com qualidade tudo que aquela pessoa estava falando, porque estava um pouco mais distante, para ele poder anotar as questões das respostas do entrevistado. E aí ele disse que tinha um amigo jornalista dele que estava mais próximo. E aí ele foi até esse amigo próximo para pegar anotações do que ele não tinha ouvido falar direito. Então ele vai dizer que faz sentido, porque sim, se alguém tiver uma proximidade maior, uma intimidade maior, faz sentido a gente ir perguntar a essa pessoa, e foi o que Mateus fez. Ele foi perguntar a Marcos, porque Marcos pegou um testemunho de alguém que estava mais próximo. Então, tudo isso o Craig vai responder de forma objetiva, de forma rápida, e a gente vê que assim como nós crermos nos testemunhos geral de Deus, no testemunho ocular, que existem provas testemunhais, certo? E dessas provas testemunhais existem testemunhos oculares a respeito da vinda do Messias, a respeito do que o Messias fez, do que o Messias ensinou, do que Cristo fez, do que ele ensinou, tanto no aspecto literário, da gente entender os ensinos dele, quanto no aspecto teológico, para a gente entender qual a missão de Cristo. Então, basicamente é isso que a gente vai aprender nessa parte 1 dessa primeira lição do livro Em Defesa de Cristo, que é o livro que a gente está estudando agora na Escola Bíblica.